Oi, gente amiga e querida do canal Paz e Bem, da Pós TV 247, eu sou Mauro Lopes. Esse é o curso do presidente Lula. O curso. Era esse, hoje não vão me pegar, não. Hoje não vão me pegar, não. Às vezes eu fico replicando aqui, mas hoje eu já entendi como é que funciona isso. Então, esse é o curso do presidente Lula, é o curso Retalhos da Nossa História, com o professor Pedro Lima Vasconcelos. Hoje é a nossa aula de número 22. Nossa aula de número 22. Nossa, tá criando história esse curso. Está criando história esse curso. Nossa aula de número 22. E assim, presidente Lula, e Pernambuco. E Pernambuco. Pernambuco é realmente muito impressionante. Eu, antes do retalho... Pedro, você tá bom? Tudo bem, Mauro? Boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha hoje, amanhã, enfim. Per omnia secula seculorum. É isso aí. O que eu ia dizer é assim, nossa, eu não tinha ideia antes do Retalhos da Nossa História da relevância de Pernambuco na história do país, né? Então, é impressionante, né? Como a centralidade de Pernambuco, depois ao longo dos anos, talvez ela tenha sido perdida, né? Até por conta dessa centralidade muito forte no período colonial e a repressão que se abateu, mas depois ela voltou de novo, né? Com as ligas camponesas, Miguel Arraes. Nossa, Pernambuco é muito forte mesmo. E não é à toa, né, que nosso presidente Lula... Presidente, não é à toa que você nasceu em Pernambuco, né? Acho que tem uma coisa de Pernambuco para o Brasil que é muito relevante, né, Pedro? E os retalhos estão mostrando isso para nós, né? Em boa parte pela insistência, né, que o nosso querido presidente Lula manifestou aí de uma de outra forma, né? Eu estou achando, Pedro, que a sua voz está um pouquinho baixa. Deixa eu perguntar para o pessoal aqui, ver se dá para aumentar o volume, ou talvez você fala mais alto. É que hoje o Pedro está inaugurando um novo equipamento e a gente está aqui tentando ver se de fato está rolando legal. A imagem ficou bem bonita, eu gostei. Mas vamos ver. Deixa eu achar a nossa conversa aqui. Veja aí, eu aumentei um pouquinho aqui. Onde está a nossa turma? Está aqui. Então, eu queria ver como a gente está transmitindo ao vivo agora. Gente, se tiver... a Roxane já estou vendo aqui, dizendo que está baixo, a Elvira dizendo sim, está baixo. Então, Pedro, talvez você tenha que se aproximar um pouquinho da câmera e falar um pouco mais alto hoje, até a gente conseguir resolver esse problema. A Roxane Magalhães diz aqui, a minha voz também está baixa, turma, ou é só a do Pedro? Diz para mim aqui. É para saber se é um problema da transmissão ou do equipamento. A Roxane Magalhães diz Lula livre. A Márcia Dib diz melhor programa da semana. Esse programa realmente é fantástico. É fantástico. Não é à toa que o presidente... é o curso do presidente Lula, que mais precisa dizer? Não precisa dizer mais nada. O reverendo Eduardo Henrique, mandando saudações revolucionárias. Viva Caneca! Ele está falando, não é à toa, fala lá de Recife, Olinda. O Kleber Antônio dos Santos manda boa tarde. Vander Silveira, presente ao vivo hoje. Que bom, que bom. A Masperança, boa tarde, Mauri, professor Pedro, alegria assistir a aula ao vivo. Jorge Lula Barreto, mandando boa tarde também. Eleições gerais já com Lula. O Vander Silveira, as saudações dele vêm lá de Curitiba. Josi Negreiro, a gente já teve junto hoje de manhã, você também, né, Elvira? No Paz e Bem, a Roxane Magalhães também. Elvira som baixo, o pessoal dizendo que o som está um pouco distante. A Josi está dizendo que é só do professor, tá? Então é isso mesmo, é um problema aí. Você vai ter que falar um pouquinho mais alto, a gente para a semana que vem ver como resolver isso em definitivo. Bom, a Sumaia, oi, querida Sumaia. Sumaia, Pedro, essa Sumaia está sendo um fenômeno no Paz e Bem, porque cada sábado ela nos envolve com a declamação, com a voz maravilhosa dela, e com as escolhas que ela tem feito. A gente tem feito escolhas junto com o Faustino Teixeira nas orações interreligiosas do IHU, mas ela tem vindo com sugestões tão fantásticas, tão maravilhosas. Essa poesia não é uma poesia desconhecida, é conhecida, mas ela adquiriu outra vida. O Tecendo Amanhã, do João Cabral de Melo Neto, que foi a nossa poesia, a nossa reflexão, a nossa meditação desse último sábado. Então, Sumaia, seja muito bem chegada, protagonista fundamental do Paz e Bem, como você, o Faustino, o reverendo Eduardo Henrique, monge Marcelo Barros,
a Carla Pavão, né? O pessoal do Sejus, todo mundo, né? Todo mundo, e a gente vai engrossando esse caldo, né? Aumentando essa turma. O Pedro... Já que você falou de João Cabral, vocês escolheram um poema dele, então que já seja feita a referência ao Alto do Frade. Opa, o que é? Olha, tua voz está baixa mesmo. Estou tratando de falar o mais alto que eu consigo. Sério, e é engraçado, gente, porque como a gente testou antes de entrar no ar, estava ótima a voz dele, né? Agora que entrou no ar é que deu algum problema com o microfone. Vamos fazer um esforço hoje, tá? Fala. Você falou do Alto do Frade. Sim, do João Cabral de Melo Neto, tratando exatamente da execução do Frei Caneca. Uhum. Então fica aí a referência. Não sabia que tinha uma poesia, um alto dele para o Frei Caneca. Olha aí, mais uma convergência, porque como não tem coincidência, mais uma convergência. Exatamente. Bom, e a gente está hoje num cenário diferente, né? Eu mudei de casa, estou numa casinha aqui. É engraçado, a casinha é bem pequenininha, mas tem uns 5, 6 lugares que eu bolei assim para fazer estúdio. Cada dia estou fazendo a transmissão de um lugar diferente. Hoje estou fazendo esse lugar aqui aqui é o ar livre, aqui em cima, graças a Deus parou de chover. Estou subindo uma trepadeira aqui, acho que vai ficar bem bonito. E tem esse, olha que maravilha, esse mosaico, esses azulejos aqui atrás. Realmente muito bonito mesmo, gostei demais. Desde que vim aqui, me encantei com esse cenário aqui. A gente vai hoje conversar sobre Confederação do Equador. O que é hoje? Hoje é, na gravação ao vivo, segunda-feira, 2 de setembro de 2019. Hoje é também o momento que você estiver vendo, né? Se estiver vendo pela Pós TV 247, estará assistindo a partir da terça-feira, dia 3, ou você pode ver dia 4, 5, outubro, novembro, dezembro, ano que vem. Né? Hoje é o momento em que você está assistindo, não é o momento em que está acontecendo aqui. Então, você, nesse seu hoje, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Nós, como eu falei, vamos continuar, então, na trilha da história de Pernambuco, hoje com a Confederação do Equador, e a gente fala em Confederação do Equador já, Frei Caneca, né? É o nome que vem à mente. E aí te entrego, Pedro, para você nos conduzir com sua sabedoria e conhecimento. Obrigado, Mauro. Esperando que a voz dê conta aí do problema que a gente identificou já depois de iniciada a transmissão. Vamos ver como a gente resolve. Só uma coisa, a Greta Thunberg está dizendo aqui que esse azulejo daqui combina com o seu azulejo aí atrás, que realmente sempre olhei para esse azulejo do Pedro, gente, acho que vocês olham também, né? É muito bonito esse azulejo ali atrás dele na biblioteca. Agora a gente tem uma conversa de azulejos. É um papel de parede. Não acredito! Mas é lindo demais. E nos veio a inspiração para mim e para a Tassiana de uma visita que nós fizemos ao sul da Espanha, Andaluzia, e tivemos contato com aquela produção maravilhosa da cultura muçulmana, que esteve presente ali, que deixou marcas maravilhosas durante tantos séculos, do período medieval. Então, foi sob o impacto daquelas expressões da cultura islâmica na Espanha que nós definimos esse papel de parede aqui. E quando eu vi o seu fundo aí, eu também pensei nele. Legal. A referência é muito boa. A gente é amigo mesmo, que bom. Muito bem. Minha voz melhorou um pouquinho? Melhorou. Então, vamos ver lá. se você aguenta até o fim. Vamos lá. Depois a gente resolve a parte técnica. Então, a Confederação do Equador, Mauro, quem nos acompanha, ela há de ser vista na continuação ou dentro de um processo mais largo, mais complexo, mais amplo, do qual a gente tem tratado nos últimos encontros. Né? Na verdade, fizemos aí alguns tantos, tratando da Revolução de 1817, passando pelos movimentos populares surgidos no interior de Pernambuco, Bonito, Serra do Rodeador, Pedra Bonita, e destacando algumas figuras que foram importantes para alimentar esse impulso libertário que Pernambuco sempre teve
teve presente e que, nesse tempo, né, nesse tempo bastante turbulento da história brasileira, se manifestou de maneira particularmente importante. Então, é bom a gente não perder de vista o pano de fundo. O pano de fundo digamos assim, aberto, ele é descortinado, não é, pela chegada da família real em 1808, fugindo de Portugal e indo para o Rio de Janeiro, a conversão do Rio de Janeiro na capital do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. E aí, em 1817, nós temos a Revolução Pernambucana, que se insurge contra o modo, né, de implantação dessa nova configuração política por Dom João VI. Mas as coisas acontecem de maneira muito rápida. Dom João se vê obrigado a voltar do Brasil para Portugal, porque as cortes portuguesas não aceitam agora essa condição em que Portugal se encontra, né, de alguma maneira subalterna, né, àquela que era a sua colônia, o Brasil. Então, você tem o retorno de Dom João para se tornar rei de Portugal e a entrega do Brasil, né, para o seu filho, Dom Pedro, com aquele alerta, né? Se o Brasil se separar de Portugal, que ele fique para você, não fique para nenhum desses aventureiros. Então, uma tentativa aí de garantir, né, que a família real portuguesa, a dinastia portuguesa, pudesse controlar, se não Brasil e Portugal juntos, Brasil e Portugal separados. Dom João lá, né, e Dom Pedro aqui. Então, vejo, tudo isso atinge a província agora a província de Pernambuco, né, que então reagiu em 1817, vê a criação de um governo autônomo, né, reprimida, vários dos líderes são mortos. A gente tratou na semana passada do destino que teve o padre Roma, junto ao Conde dos Arcos, em 1817, a prisão de vários dos líderes desse movimento, entre eles Frei Caneca. Frei Caneca foi participante do movimento insurrecional de 1817. E eu lembro que você falou, não vou tocar em Frei Caneca em 1817 para deixar ele, para falar sobre ele quando falar da Confederação do Equador, né? Então, ele é preso em 17 e ele fica encarcerado até 21, quando, junto com outros, ele é anistiado, né? E volta às movimentações políticas que já o caracterizavam anteriormente. 5 anos preso, Pedro. Bastante, hein? 17 a 21, exatamente. Ele, então, retorna em Recife às suas atividades como alguém militando aí nas causas que inspiraram o movimento de 17. Então, é importante pensar a Confederação do Equador na esteira dos ideais que tinham sido reprimidos em 17, mas não foram sufocados. Com a morte de muitas das lideranças, não mataram todas, né? Como diz o nosso querido Lula, podem matar 1, 2, 3 andorinhas, mas não vão poder deter o advento da primavera. Você já falou hoje do advento da primavera, chegamos em setembro, pois é. Então, esses ideais eles reaparecem naquilo que será a Confederação do Equador, né? Só que, nesse meio tempo, a gente tem um acontecimento fundamental, que é justamente o 7 de setembro. Então, você tem a proclamação da independência e a concretização daquilo que Dom João tinha falado para seu filho. Que o Brasil escapar de Portugal, ou seja, não for possível manter
né, o vínculo, que ele fique para você. E não fique para outro, para um aventureiro qualquer. E é isso que acontece. Né? Então, todos sabemos os termos em que o Brasil se faz independente e Dom Pedro é o português imperador do Brasil. Então, se de um lado a Confederação do Equador ela retoma os ideais que fizeram a Revolução de 17, o cenário em que ela acontece já é bastante alterado em relação ao movimento que que inspirou a Confederação, por conta da independência. Posso fazer uma observação, Pedro? Algo que você traz agora e que nunca tinha me ocorrido. Que país maluco esse nosso, né? Eu não sei se tem outro no mundo em que é feita uma revolução de independência e quem fica no poder é o cara, é o sujeito representante da colônia, né? Então, é muito... Da corte. Da corte. Da corte, pois é. É o filho da corte, né? Pois é. Eu não sei se tem outro caso na história do mundo de uma situação dessa, né? Isso é alguma coisa que merece ser pensada, já que você destacou, Mauro, porque veja só, a estranheza não se reduz a isso. Você pensa que depois Dom Pedro I vai abandonar o trono brasileiro para tomar posse do trono português. Pois é. Então você tem um movimento do Dom João que deixa o filho para ser imperador aqui, e aí o filho, uma certa hora, abandona aqui, deixa o filhinho dele com 5 anos para se tornar rei de Portugal. Uhum. Eu realmente não sei também. Não sei pensar não sei imaginar uma situação minimamente paralela. Mas isso é algo a ser estudado, não é? Como é que as elites fazem acordos no interior delas mesmas, dos seus meandros. O que importa é que o Brasil real não apareça, não exploda, não chegue lá. Você pense, Mauro, vamos fazer um salto. Você agora me provocou, então eu vou fazer aqui os parênteses. Marechal Deodoro proclama a República. Até o dia anterior ele era monarquista. Uhum. Ele proclama a República não por conta de convicções republicanas, tivesse. Ele era amigo de Dom Pedro. Mas Machado de Assis, se não estou enganado, no romance dele Esaú e Jacó, ele vai dizer que no país as pessoas mudam de regime como mudam de roupa. Uhum. Ou seja, as pessoas mudam para que nada mude, para que a ordem estrutural ela permaneça. Então, você vai ter na República Brasileira os nobres mantendo seus títulos de nobreza. Isso é outra coisa que também é uma jabuticaba brasileira. Mas diferentemente do que as elites falam, e as jornalistas de direita, na verdade, as jabuticabas brasileiras são jabuticabas da elite, né? Sim, sim. Esse modo como a elite trata de resolver por dentro dela mesma, dela, elite, os problemas, garantindo as soluções de continuidade para que nada mude. Uhum. Acho que esse é um elemento importante para a gente pensar, para que, no fim das contas, a gente se dê conta, desculpa a repetição da palavra, de como há uma estrutura que permanece. Aquela que a gente chama de a estrutura da Casa Grande, a lógica da escravidão, a relação entre o Brasil oficial e o Brasil real. Isso permanece. Então, voltando ao nosso tema aqui,
a gente vai ter um português que se torna, pelo arranjo de seu pai, rei de Portugal, o imperador do Brasil. Isso é uma invenção da elite brasileira. Uhum. E, bem, isso tudo para dizer que, embora a Confederação do Equador ela tenha essa inspiração nos ideais que fizeram a Revolução de 1817, o cenário no qual ela eclode, a Confederação, é muito outro. Uhum. É o cenário pós-independência. E que foi um cenário extremamente turbulento. Porque não vamos esquecer de um outro detalhe, Mauro. Dom Pedro proclama a independência, ele tem meros 24 anos. Ele é um moleque. E já vai estar mais envolvido com as suas aventuras com a Marquesa de Santos do que com as questões referentes ao Brasil. Ele é um moleque de 24 anos que tem que administrar um país de milhões de quilômetros quadrados. E ele recém saiu da sua juventude, recém se casou. Ainda não tem o filho que será o herdeiro dele, vai nascer um pouquinho depois. E ele tem que lidar com os interesses conflitantes de setores daqui, setores de acolá, tem que estabelecer uma nova Constituição, então, um novo ordenamento administrativo, e ele tem as suas tendências autoritárias. Como é que ele dá conta de fazer conciliarem-se essas suas tendências absolutistas, que ele aprendeu, obviamente, da herança portuguesa, com as reivindicações que os diversos setores, mesmo da elite brasileira, colocam também. Então, o tempo da gestão imperial de Dom Pedro é um tempo muito turbulento, marcado por muitas idas e vindas, as influências que às vezes são aceitas, às vezes não são aceitas, do José Bonifácio, de outros conselheiros, de outras figuras. Então, esse contexto maior, esse contexto mais complicado, com especificidades do modo de Pedro I conduzir as questões do Brasil recém-independente, que vão fazer explicar a Confederação do Equador. E em tempos de renovadas expressões de autoritarismo vindas do poder central, pensar sobre a Confederação do Equador pode ser um elemento inspirador. Por quê, Mauro? Porque um dos dados que farão compreender a eclosão do movimento da Confederação foi justamente, eu vou tomar aqui os dados, os nomes aqui para ser exato. Então, Pernambuco reivindica que faça a gestão da província uma junta, isso em 1823. Então, Pernambuco reivindica que governe a província uma junta presidida, veja só, Mauro e quem nos acompanha, Manuel Carvalho Paes de Andrade. Quem é esse fulano? Alguém que tinha participado do movimento de 17. Uhum. Na contramão do nome que o Dom Pedro I quer impor como o governador da província, que é o Francisco Paes Barreto. Sabe essa história que está acontecendo, Mauro, de a comunidade universitária escolher
os nomes para... Lista tríplice. Pois é. E aí o governante do centro, o iluminado, sabe lá Deus por quê, determina ou o último votado ou alguém fora da lista? Ou alguém que nem faz parte da instituição. Tem um caso, se não me engano, do Rio de Janeiro, em que o Bolsonaro nomeou alguém que nem faz parte da comunidade daquela instituição, mas o cara foi nomeado por ser assessor do ministro da Educação. Aquele que tem dificuldades aí para escrever algumas palavras, troca o S pelo Z, o S pelo C cedilha, enfim. Um assessor dele é nomeado para chefiar esse Instituto Federal, acho que do Rio de Janeiro, não estou enganado. Pois muito bem, você tem um problema semelhante, porque a província de Pernambuco reivindica o Manuel Carvalho Paz de Andrade, não por acaso, repito, um participante do movimento de 17, mas o imperador impõe o Francisco Paz Barreto. E aí você já tem um problema. E o problema qual é? O respeito às autonomias regionais. E você vai se lembrar, quem nos tem acompanhado vai lembrar-se também, esse já era um problema em 17. Esse já era um problema sentido lá. Por quê? Porque a família real chega ao Rio de Janeiro e ela quer manter uma administração centralizada e transferir o peso dessa administração, os custos dessa administração para as províncias, mas sem garantir a elas a correspondente autonomia em termos administrativos e de outra ordem. A mesma situação a gente tem reproduzida agora, na virada de 1823 para 1824. Pois muito bem, nesse contexto, começa a circular em Recife um jornal. A importância aí da mídia, né? Da mídia. Um jornal chamado Tifis Pernambucano. Tifis é uma personagem da mitologia grega, é um piloto de navio. Tifis Pernambucano. Quem era o editor desse jornal? Não era o Mauro Lopes, mas era Joaquim do Amor Divino, o Frei Caneca. Certo. E leio aqui uma síntese do ideário deste jornal, era um semanário. Então, nas páginas do periódico, e o primeiro número saiu justamente no dia de Natal de 1823, nas páginas do periódico, o que se estampava era, primeiro, a indignação com o ato que fechara a Assembleia Constituinte. A gente já mencionou aqui, Dom Pedro I convocou uma Assembleia Constituinte, daí a pouco ele dissolve a Assembleia porque ele decide outorgar uma Constituição saída da sua própria inspiração, ou ele diria que seria inspiração divina. Uma ligação que Dom Pedro estabelece com uma facção de conselheiros portugueses, contrapondo-se a lideranças como a de José Bonifácio. Tudo isso estampado nas páginas deste jornal. O receio quanto ao restabelecimento de um regime absolutista. Por outro lado, a defesa de um império liberal. Antes de entrarmos no ar, a gente conversava, mas o pessoal não era republicano? Era republicano, mas a situação de fato era esta. Havia sido implantado um império. Então, vamos lidar com a realidade que temos, com a política possível. Então, a defesa era a de um império liberal. Diz aqui o comentário que estou trazendo para servir de base para a nossa reflexão aqui. Então, a defesa de um império liberal que, sem quebrar os compromissos assumidos com o Rio de Janeiro, né, capital do império,
reconhecesse ampla autonomia para as províncias definirem, né, os seus caminhos. Né? Então, essas reivindicações, né, ou esses questionamentos, né, então, reivindicações por autonomia, questionamentos a titubeios, de um lado, Dom Pedro I, e concessões a impulsos autoritários. Né? A defesa de um ideário mais liberal. Então, isso que se estampa nas páginas deste jornal editado pelo Frei Caneca, explica o clima, né, em Recife, né, na alvorada de 1824, que será o ano em que a Confederação do Equador vai eclodir. Bem, em nome do... Quer comentar alguma coisa? Não, estava só dando risada nessa que você faz a descrição do jornal. Um dos papéis fundamentais do jornal era contar jornalisticamente, portanto, os bastidores da guerra de poder lá no Rio de Janeiro, né, entre Bonifácio e os conselheiros portugueses. Achei muito interessante esse papel do jornalismo político já colocado, né? Sim, claramente. Bem legal. Então, esse jornal teve vida curta, porque ele ficou identificado, obviamente, com os ideais, né, que se manifestaram claramente com a Confederação do Equador. E, na medida que o movimento foi reprimido, o Frei Caneca foi preso, foi executado, o jornal foi extinto. Mas ele saía toda semana e era quentíssimo. Era quentíssimo, reproduzindo o que vinha do Rio de Janeiro e as disputas que aconteciam lá. Vamos imaginar aí, né, como é que essas comunicações eram feitas, né? Mas o que acontecia no Rio de Janeiro repercutia, reverberava em Recife por essas páginas inflamadas. Sim. Do jornal conduzido pelo Frei Caneca. Continua aqui a leitura, e aí eu vou entremeando com os meus comentários e a nossa conversa aqui. Claro. Então, em torno da disputa sobre quem será o presidente da província, então, as disputas vão crescendo de intensidade. Então, veja aqui. O fulano que o imperador impediu, aliás, que o imperador quis impor como o presidente da província, foi rejeitado pelas assembleias populares que se formaram. Sabe o povo das instituições, das universidades, aí recebendo esses interventores nomeados pelo Bolsonaro fora do caminho democrático no interior das universidades? Eu, lendo sobre o assunto, só pensava nisso. Então, o pessoal não aceitou e o povo foi para as ruas em Recife rejeitando a nomeação do imperador. Pois o Dom Pedro manda que seja bloqueado o porto do Recife. Uau! Começam, então, as negociações. A notícia da outorga da Constituição, ou seja, da imposição de uma Constituição que não passou, não é, pela Assembleia Constituinte, acirrou ainda mais os ânimos. Diz aqui o comentário: animados por um imaginário popular em torno do brio pernambucano. O brio pernambucano. Muito legal. Nosso ex-presidente Lula pode falar com um enorme lastro de história, por trás dele, de um brio pernambucano. Então, esse brio pernambucano que se alimentava, de tantas expressões da história, particularmente aquelas envolvendo a expulsão dos holandeses, no século XVII. De fato, continua aqui, além da concepção autoritária que estabelecia quanto à relação entre quatro poderes, você tinha o poder moderador
Uhum. Imperador que, no fim das contas, era um poder de veto. Né? A carta preservava o centralismo português, submetendo as províncias ao poder do Rio de Janeiro e impedindo qualquer tipo de colaboração entre elas. Pense só, as províncias não podem colaborar umas com as outras. Uhum. Elas têm que remeter diretamente ao poder central. Um consórcio Nordeste não seria possível. É isso que eu ia falar. Dependendo da evolução da situação política do país, o consórcio Nordeste pode ser vetado pelo Poder Central. Pois é. Ou, se você me permite uma referência dentro do universo eclesiástico católico, os bispos reacionários, o pessoal da extrema-direita diz que as confederações episcopais são um mero organismo consultivo, porque a relação do bispo é com o Papa. E cada bispo, né, a relação é com o Papa. Não necessariamente o Francisco, cá entre nós, de preferência um outro. Mas nada de alguma coisa mais confederada. Né? Então, os bispos rejeitam a colegialidade em nome da vinculação com o poder central, pois é isso que está impondo a Constituição de 1824, né? Apontando na direção da figura única, né, do imperador. Então, a Constituição impede qualquer tipo de colaboração entre elas, nega a prerrogativa de os naturais da terra terem preferência na ocupação dos cargos públicos. Veja só, o Brasil é independente, mas os portugueses têm prioridade na ocupação dos cargos públicos. Você tem ainda as províncias sendo proibidas de manterem qualquer tipo de força armada própria. Por que será, né? Por que será? Então, nesse contexto, né, nesse ambiente de muitas tensões, e veja, das tensões não só as presentes, mas as latentes. Né? Porque você tem um peso e uma repressão muito acentuadas sobre as províncias. Ainda aparecem notícias, rumores de uma eventual expedição portuguesa contra o Brasil. Uau! Não vamos nos esquecer, Portugal ainda está chorando e limpando as lágrimas, secando as lágrimas, pela perda da sua grande colônia. E ela tentou manter a todo custo, mesmo depois do 7 de setembro. Né? A gente vai tratar dos caboclos de julho, né? Tem um dos encontros aí, né? Os caboclos de julho da Bahia, né? Dando conta de que as lutas pela independência, ou para a manutenção da independência, elas correram ainda. Pois bem, aparecem rumores de que estaria sendo organizada uma expedição portuguesa para atacar o Brasil. E aí, veja só o que acontece, Mauro. Como é que os efeitos das ações, não poucas vezes, fogem daquilo que se previa. Então, Dom Pedro I, para proteger o Rio de Janeiro, ordenou que a esquadra que cercava o porto de Recife deixasse Recife para ir para o Rio de Janeiro, para proteger o Rio de Janeiro. Só que isso foi entendido por Pernambuco de que forma? Foi entendido que Dom Pedro I estava largando Pernambuco para ser atacado pelos portugueses. Então, a leitura que em Pernambuco se fez foi essa, de que Dom Pedro largou, deixou Recife, deixou Pernambuco desguarnecido, né, frente a um iminente ataque, né, que se esperava, né, se dava notícia de um ataque de uma esquadra portuguesa contra o Brasil, que então atacaria Recife. Aí é que a coisa pegou fogo de vez. Né? Pernambuco ficaria exposto aos ataques lusitanos, o que foi interpretado como mais um ato absolutista que em nada se distinguia daqueles praticados pela antiga metrópole.
Que se dane Recife, porque nós vamos proteger o Rio de Janeiro. Sim. É exatamente o mesmo vetor de 1817, né? Pois é, as circunstâncias são outras, né? Uhum. Mas o embate Rio de Janeiro e Recife, ele se refaz nessa nova conjuntura. Uhum. E, muito legal. E é importante que a gente pense a conjuntura, mas pense também o processo de mais longa duração e trate de combinar, né, essas coisas. Então, você pode imaginar o que o jornal editado por Frei Caneca vai estampar nas suas páginas. Por exemplo, a seguinte convocatória: Eia, pernambucanos, a nau da pátria está em perigo. Cada um a seu posto, unamo-nos com as províncias limítrofes. Escolhamos um piloto, daí a gente entende por que o nome do jornal. Uhum. Escolhamos um piloto que mareie a nau ameaçada de iminente e desfechada tempestade. Elejamos um governo supremo, que nos conduza à salvação e à glória. Então, você tem a chamada, né, por um governo que, em último caso, isso não era, repito, o ideal primeiro, mas, em último caso, produziria a ruptura entre Recife e Rio de Janeiro. Uhum. E, então, eclode a Confederação do Equador. Sim. Eles não estavam querendo independência, eles queriam um pouco de autonomia, né? Tem autonomia, mas Dom Pedro faz feito Salomão, aquela passagem da Bíblia que certamente você conhece, né? Os anciãos lá das tribos de Israel vão pedir justamente que Salomão diminua o peso representado pela administração do seu pai Davi, né, sobre as tribos, e aí o pessoal diz, olha, diminua um pouco o peso que a gente vai fazer uma aliança contigo, a gente vai servir ao seu reinado. E Salomão se aconselha lá com seus amigos e responde dizendo, meu pai tratou vocês com açoites, eu vou tratar vocês com escorpiões. Né? A cada demanda por autonomia que as províncias, particularmente a de Pernambuco, mas as províncias em geral fazem, o rei reage, o imperador reage com mais truculência. E na hora que ele sente o Rio de Janeiro ameaçado por essa expedição que viria de Lisboa, ele manda Recife às favas. Uhum. No que repito, é entendido como deixar Recife livre para ser atacado, né, por essa esquadra. E aí Pernambuco diz, então a gente tem que se virar por conta própria. Uhum. A Confederação do Equador resulta exatamente disso. E ela vai contar, né, com a participação de inúmeros setores da sociedade, mas do mesmo modo que a gente via na Revolução de 17, ela é um movimento, a Confederação é um movimento que é articulado principalmente pelos setores médios, né, e privilegiados daquela sociedade. Você tem o limite que não se superou, como não se superou lá em 17 também, que é o da propriedade e da escravidão. Isso é sempre um elemento de contradição, porque se você quer a liberdade, mas você quer a liberdade num contexto em que grande parte da população é escrava, né? Liberdade para as elites locais, né? Exatamente. Mas essa contradição não se sustenta, né? E é por isso que, quando confrontada com os seus privilégios, que são escandalosos, as elites brasileiras costumam responder assim como Jabas Passarinho respondeu, né, de maneira célebre para a assinatura do AI-5, as favas com os escrúpulos.
Uhum. Então, nada de liberdade ampla, geral e restrita, de forma alguma, né? E se for para se garantir a liberdade só para nós, que seja. Mas o tema da escravidão não foi enfrentado. Uhum. Essa barreira não foi suplantada. Você vai dizer alguma coisa? Não, é isso aí, isso aí. Não, estava aqui olhando o nosso chat aqui, mas vamos em frente, não tem nenhuma questão ainda. Tá certo. Então, há que também salientar uma outra faceta importante. A bandeira da Confederação, ela também vai ter uma bandeira. A Confederação do Equador vai ter uma bandeira, que não é aquela do movimento de 17, sobre a qual a gente já fez um comentário. Ela traz, em torno dos seus símbolos principais, um pé de cana e um pé de algodão. E esse ponto ele é importante. Eu devia ter passado para você essa imagem antes, mas você é ágil, aí certamente você vai encontrar para mostrar para quem nos acompanha. Você tem, de um lado, um pé de cana e o outro, o pé de algodão. Uhum. E isso é significativo. Por quê, Mauro? Porque nós estamos num contexto em que a produção brasileira aqui dessa região ela ganha uma diversificação no tocante ou na relação com a antiga e histórica monocultura do açúcar, né? A gente vem tratando dela desde lá, desde as histórias de Palmares, né, os holandeses, etc., né? Todos sabemos, então, do lugar que ocupou e que continua ocupando, né, a cultura. Aqui, exatamente. Então, você vê aí dos dois lados. Você tem a cana e o algodão. Pois muito bem. No tempo, e é importante aí, importantes as palavras também, né? Em torno da cruz, as palavras religião, independência, união e liberdade. Uhum. E a mão levantada. Tá? É uma bandeira muito bonita, muito expressiva. Uhum. Mas, então, o que significam esses dois pés, né? Da cana e do algodão? Uhum. O norte da província de Pernambuco, avançando para a recém-autonomizada província da Paraíba, começa a se dedicar ao plantio do algodão. Enquanto a parte sul, incluindo a recém-autonomizada província de Alagoas, já tratamos dela, essa região ela continua mais apegada, mais ligada à cultura do açúcar, à cultura tradicional. Mas por que o algodão? Porque o Brasil está vivendo um momento em que ele tem os seus portos abertos ao comércio com as chamadas nações amigas. E essas nações amigas, essa expressão, ela deveria ser apresentada basicamente no singular, porque a nação amiga aqui é a Inglaterra. Por conta de um lastro histórico em Portugal que vem desde a Idade Média. Não vamos entrar nesse detalhe aqui. E a nação amiga Inglaterra está desenvolvendo fortemente nesse tempo, ou começa a desenvolver nesse tempo, a indústria têxtil. Que precisa de quê? Precisa de algodão. Então, você tem um setor que é novo na agricultura brasileira e que se desenvolve no sentido de fornecer matéria-prima para a nação amiga que dela demanda. Uhum. Agora, veja, Mauro, mais uma vez, é uma novidade em termos de Brasil, mas é uma novidade que se situa no interior da velha lógica. E qual é a velha lógica? É o Brasil fornecedor de commodities. Uhum. Essa é a palavra nossa agora, né? É o Brasil fornecedor de matéria-prima
para abastecer os mercados internacionais, no caso específico, a indústria inglesa. Do Império. Né? Do Império Inglês. Sim. É? O Império, como eu pensei no Império dos Estados Unidos agora, sobre o Bolsonaro. Mas é essa a lógica, né? Sim. Quer dizer, a economia é pensada não em função do mercado interno. Mas... O mercado interno existe, mas ele não importa. O que importa é ganhar dinheiro com o comércio. Né? E aí você fornece a matéria-prima. Ela tem que ser barata, entre outras coisas. Ela não pode ser manufaturada. Ela tem que ser a mais barata possível, que você tenha... não tem valor agregado nenhum, né? Você fica com a sobra da sobra da sobra, né? E, além de tudo, você tem que atravessar o Atlântico, você tem que ir de um hemisfério ao outro, todas as despesas, todos os custos, né, envolvidos nessa travessia. Então, vejam, é uma novidade, mas é uma novidade que se insere dentro da mesma lógica. É um Brasil pensado, é uma economia do Brasil pensada de costas para a gente brasileira. Quer dizer, a Confederação do Equador, ela se desenvolve dentro desse cenário. Quer dizer, as riquezas desse Brasil, que é pensado a partir de Recife, são as riquezas que continuam sendo concebidas na perspectiva da alimentação de mercados internacionais. Daí, isso está estampado de maneira tão importante na bandeira, né, da Confederação do Equador. Sim. Bem, meu amigo Mauro, o tempo corre. Temos 5 minutos ainda, longos 5 minutos. Pois é, tem que esticar um pouquinho. Só confiro com você se com a voz está tudo indo... Tá bem. Estou aguentando aqui, estou resistindo. Então, principalmente esse segmento norte, né, da província, mais ligado ao cultivo, né, do algodão, mas você vai ter também segmentos médios ligados ao comércio, né, em Recife, em outras cidades. É interessante notar como, apesar de um apoio que também Pernambuco busca junto ao sul, ou seja, junto a uma região ainda marcada até hoje, eu acrescento, pelo cultivo da cana, o apoio maior se consegue nesse setor, digamos, mais moderno, é mais ao norte da província, e avançando pela Paraíba, pelo Rio Grande do Norte e até mesmo em espaços do Ceará. Mais uma vez, reproduzindo os apoios que o movimento de 17 teve, ou as regiões que o movimento de 17 teve. Então, a esperança era de, se fosse necessário e se fosse possível, fazer a independência frente ao Rio de Janeiro, estabelecer um governo federativo e republicano. Quer dizer, caso fosse inevitável separar-se do Rio de Janeiro, a forma de governo a que se aspirava era justamente a da República. Bem, a notícia daquela esquadra que invadiria Recife, abandonada pelo Rio de Janeiro, fez crescer, né, o sentimento anti-lusitano. Isso também reforça o ideário republicano e a ideia, né, do federalismo. Havia uma sensação também que alimenta a Confederação, Mauro, que Pernambuco tinha apoiado a independência, tinha ajudado na independência. O movimento de 17 tinha sido sufocado, ou seja, Pernambuco tinha colocado, digamos assim, o rabinho entre as pernas, né? Mas a sensação era de desagrado,
de descontentamento, de um mau agradecimento, uma Sim. falta de reconhecimento por parte do Rio de Janeiro daquilo que Pernambuco tinha feito no sentido de manter a unidade, manter a unidade do país depois de sufocado o movimento de 17. Então, um grande historiador chamado Evaldo Cabral de Melo, eu vou mandar uma referência bibliográfica relativa a esse autor, um grande historiador das coisas de Pernambuco, ele vai insistir nisso. O cerne do programa dos confederados não era o separatismo. Não era. Proclamar uma república no norte contra um sul monarquista. Uhum. Isso seria a solução extrema, caso não fosse possível conter os ímpetos absolutistas de Dom Pedro. Uhum. Mas uma confederação federativa que unisse o Brasil contra a perfídia de um projeto recolonizador do imperador. Entendia-se que Dom Pedro I era, no fim das contas, um representante dos interesses portugueses. Sim. E que poderia, de alguma maneira, refazer o esquema colonizador no Brasil, dada a sua origem, dada a sua filiação, dado o fato de que ele nunca deixou de ser português, tanto que depois ele vai abdicar do Brasil para virar rei de Portugal. O pessoal de Pernambuco percebia isso, no abandono dos seus conselheiros brasileiros, como José Bonifácio, que a gente já citou. Mas, de novo, a Confederação do Equador também não vai resistir à repressão militar enviada contra Recife e que, mais uma vez, teve o apoio da elite açucareira da província sul, da parte sul da província, incluídos os donos de engenho também aqui de Alagoas. Uhum. E aí muitos rebeldes foram presos, muitos deles foram executados, entre eles alguns padres, mais uma vez, outro eco do movimento de 17, a Revolução dos Padres. Teve alguns padres envolvidos no movimento, alguns deles foram executados, condenados à forca, mas, no fim das contas, fuzilados. E conta a história, tanto no caso de Frei Caneca, quanto no caso de um outro líder famoso, o padre Mororó, eles foram fuzilados porque não houve carrasco que se dispusesse a executá-los dessa forma tão vexatória, e tão terrível, tão dolorosa como era a execução por enforcamento. Sim. E assim terminou, ainda em 1824, mês de novembro, o movimento da Confederação. Entre as retaliações que o movimento sofreu, vamos recordar alguma coisa que nós falamos em relação ao movimento de 17. Uhum. Assim como em 17 a província de Pernambuco perdeu a sua parte sul, que se tornou a província de Alagoas, assim também a margem esquerda do Rio São Francisco, naquela parte do rio que vai de sul a norte, antes de embicar na direção do leste, também essa parte que pertencia a Pernambuco, Pernambuco perdeu para a província da Bahia. E aí, então, Pernambuco passa a ter definitivamente o território que hoje caracteriza o Estado. O formato atual vem de 1824, então. Exatamente. Perdeu Alagoas e perdeu essa parte do que é o oeste da Bahia. Aquela parte da Bahia entre o Rio São Francisco e o que hoje são os estados de Goiás e Tocantins. Deixa eu estou tentando achar aqui o mapa para a gente mostrar.
esse mapa não tô encontrando, Pedro. Mas a gente... Ah, tá aqui. Eu devia tê-lo mandado mais esse também, Não, anteriormente. tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Você vai, vamos lá. É esse o mapa, então, da divisão, né? Este mapa, ele precede, já que você o encontrou, ótimo, ele é anterior a algumas divisões que acontecem. Porque se você vê a província de Pernambuco do jeito que ela está, ela inclui o que hoje é Ceará, o que hoje é Rio Grande do Norte, o que hoje é Paraíba, o que hoje é Alagoas e o que hoje é o oeste da Bahia. Certo. Quando a gente chega em 17, se você puder colocar o mapa de novo, Opa, claro. por favor. Tô pondo já. Então, quando a gente chega em 17, Ceará já é província autônoma, Rio Grande do Norte também, Paraíba também. Mas existe ainda uma relação de subordinação. Embora fossem autônomas, não tinham uma autonomia total. Eram como subprovíncias, né? Exatamente. Mas veja que Alagoas não. Alagoas ainda fazia parte, digamos assim, plena da Deixa eu ver província se eu acho aqui a próxima. Pernambuco. No nosso encontro desse retalhos aí, a gente teve um outro mapa em que essa divisão mais atualizada apareceu. Quem sabe você encontre aí com a sua habilidade. Exatamente. Pois você veja nesse mapa, Mauro, como você tem aí claramente a comarca do São Francisco e a comarca das Alagoas compondo a Capitania Geral de Pernambuco, formando um arco. Então, e aí Rio Grande do Norte e Paraíba, veja aí, eles já são autônomos, com essa autonomia relativa. Né? Mas, com o efeito da Revolução de 17, Alagoas é separada de Pernambuco ainda em 17. Portanto, você vai ter a Capitania das Alagoas. Depois, em 22, com a independência, ela vira a província de Alagoas. Mas, em 24, você tem essa Capitania do São Francisco, aliás, essa comarca, perdão, a comarca do São Francisco, que pertencia ainda à província de Pernambuco, ela é retirada de Pernambuco e entregue ou passa a fazer parte da província da Bahia. E aí Pernambuco passa a ter a configuração territorial dos dias atuais. Um minuto, Pedro, fiz uma bobagem aqui. Pronto. Ok? Pronto. Fui tentar colocar o mapa lá, mas não deu certo. Quase desliguei tudo aqui. Tá bom, entendi. Quer dizer, então, o sangue pernambucano, o sangue insurgente de Pernambuco é punido sistematicamente com perda de território. Né? Exatamente. As primeiras autonomias se deram por outros motivos. Né? Mas Alagoas, em 17, e a antiga comarca do São Francisco, em 24, né? Então, essas regiões são tiradas de Pernambuco como represália. Perfeito. Contra o movimento de 17 e contra o movimento de 24. E com a repressão ao movimento da Confederação do Equador, em 1824, esse furor pernambucano vai ficar mainado por muitos anos, né? Mas não faltarão movimentos, não faltarão manifestações. Há, por exemplo, a chamada Revolução Praieira, ou a Revolta Praieira, de 1848, da qual fará parte, de alguma forma, o general Abreu e Lima. Certo. Que já terá voltado das suas incursões bolivarianas lá em Venezuela e Colômbia. Então, Pernambuco sempre foi um lugar de cultivo dos ideais liberais e libertários, vamos colocar assim. Liberais e libertários. E
com um destaque que é importante que seja feito, um destaque muito significativo, o papel de farol representado pelo Seminário de Olinda. Por Olinda? O Seminário de Olinda, o seminário. Ah, sim. Você já tinha mencionado antes. Sim, mas eu quero destacar novamente, porque durante toda a primeira década do século XIX, esse seminário será um espaço de fomento e de divulgação daquilo que de melhor circulava no mundo, os ideais de humanidade, de fraternidade, de igualdade. Certamente Abreu e Lima, para escrever o seu tratado sobre o socialismo, bebeu de muitas ideias que circularam em Recife, passando pelo Seminário de Olinda, não há dúvida. Não há dúvida disso. Né? Então, esse destaque é importante que seja feito. O próprio Frei Caneca frequentou aulas no Seminário de Olinda. Ele tem uma formação muito, muito rápida. Ele, inclusive, é ordenado padre muito cedo, mas ele chegou a frequentar aulas no Seminário de Olinda, que se estudavam as humanidades, coisa que no Brasil era absoluta novidade. Estudos clássicos. Então, imagina o nome do jornal, apelando a uma entidade da mitologia grega. Tudo isso bebeu de muitas fontes, mas o Seminário de Olinda certamente foi um veiculador importante. Legal. Dessas referências. E o Frei Caneca, para dizer uma palavra de destaque para essa figura tão importante e tão amada, tão querida da população, então pensá-lo como um ideólogo e um jornalista inflamado, dotado de uma oratória muito sedutora. E, diferentemente do Padre Roma, que tinha características similares quanto a esses dotes retóricos, do Frei Caneca se conservaram muitos escritos. Tá. No caso do Padre Roma, há alguma coisa, mas no caso do Frei Caneca, muitos textos. E você ler os textos do Frei Caneca e lê-los de maneira cronológica de alguma maneira, a possibilidade de ir percorrendo o histórico que vai desembocar na Confederação do Equador. Legal. Como é que os espíritos vão se animando, vão se insuflando, as ideias vão se movendo, vão instigando, vão provocando, até que o movimento eclode, mas aí logo ele será preso. Você tem aí os escritos dele, Pedro? Um volume. Olha aqui. Escreveu, hein? É muita coisa. Então, é uma obra organizada justamente por esse notável historiador Evaldo Cabral de Melo, recolhendo os textos que ele produziu para várias oportunidades. Então, em 22, só para citar alguns títulos: Dissertação sobre o que se deve entender por pátria do cidadão e deveres deste para com a mesma pátria. Textos polêmicos, então, em que ele discute posições com um, com outro, interlocutores. Ele tem um discurso sobre a nomeação de Pedro I como imperador. Ele escreve na condição de conselheiro do governador, o governador que a região queria que conduzisse os rumos de Pernambuco. Enfim, são textos muito datados, muito inflamados do espírito que vai desembocar na Confederação. E essa imagem que é capa do livro é a imagem que é a capa também deste Retalhos da Nossa História 22, que é a imagem mais marcante de Frei Caneca, do momento do fuzilamento dele, né? Exatamente. Legal. O Pedro, semana que vem nós vamos para os Caboclos de Julho. Para que lugar? Nós vamos continuar em Pernambuco ou não? Não, vamos visitar a Bahia agora? Opa, tá na hora. A Bahia tá na hora, porque a Bahia nos espera com os caboclos, nos espera com os malês. Eu estava querendo muito chegar aí. Muito bom. Eles nos aguardam, virando a esquina, semana que vem. Então,
Próximo encontro, Caboclos de Julho. A gente sai de Pernambuco, vai para a Bahia. Então, próxima semana, Caboclos de Julho, e depois nós vamos continuar na Bahia. Vamos falar dos malês, da revolta dos malês também. Muito legal. Legal, Pedro. Ainda na década de 20, ainda em torno das disputas em torno da independência, né? Mas malês um pouquinho depois. Legal. Valeu, Pedro. Gostei demais. Olha, essa jornada nossa para o Pernambuco vai marcar história na história dos retalhos da nossa história. É o brio de Pernambuco que agora a gente renomeia. Brio da Paraíba. Eita! É isso aí. Tá bom, Pedro. Muito obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado. Vamos estar juntos. Vamos continuando. Aula 22 hoje. Tem 23, 24, 25. A gente ainda tem uma jornada longa até chegar no século XX. Estamos no comecinho do século XIX ainda. Tem uma jornada longa pela frente. Muita história rolando. Muita história do povo brasileiro rolando no curso do presidente Lula. Retalhos da nossa história. Valeu, gente. Paz e bem. Grande abraço. Avante. Até semana que vem. Pronto.